Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Vidas Secas, que é escrito por Graciliano Ramos. O livro fala sobre momentos de uma família de retirantes nordestina que enfrenta a miséria e a seca. A família de retirantes era composta por Fabiano, Sinera Vitória e por seus 2 filhos, que não tinham nome denominado no livro. Eles eram representados por filho mais novo e filho mais velho. A família também era acompanhada pela Baleia, que era a cachorra deles. Eles a tratavam ela com muito carinho, como se ela fosse uma pessoa. Fazia parte da família. Antes disso tudo, eles tinham um papagaio que teve que ser sacrificado para matar a fome deles. O que é uma coisa muito triste, né? Hippie papagaio. Como era muito seco e era muito calor, eles sempre procuravam um lugar para se abrigar, enfim. Até que eles acharam uma fazenda e eles ficaram lá por um tempinho porque não tinha ninguém lá. Até que um certo dia chegou o dono da fazenda tentando expulsar todos eles de lá, sem dó nem piedade, e foi aí que Fabiano pensou e fez um acordo com o dono da fazenda, que esse acordo era que ele iria trabalhar pra ele, em troca de moradia e dinheiro, né? E foi isso, só que eles eram roubados, ele era maltratado, enfim. No capítulo 3, o Fabiano ele vai numa feirinha e depois ele se senta pra tomar alguma coisa no barzinho. E um tal de soldado amarelo chama ele pra jogar um jogo e a aposta no jogo era em dinheiro. O que aconteceu foi que Fabiano perdeu o jogo, perdeu o dinheiro, ele já estava irritado e o soldado amarelo ficou lá cutucando ele, xingando ele, até que Fabiano não aguentou e xingou o soldado amarelo e foi preso por isso, ou seja, foi muito injusto, tipo, os dois estavam se xingando e só ele era preso, sabe? Não fez sentido nenhum, só porque o soldado amarelo era mais privilegiado e era um soldado, então tá bom, né? Coerência zero. O capítulo 4 se trata basicamente de Sim a Vitória, que fala que suas costas doem por conta de suas camas e que ela quer novas camas que façam ela ficar confortáveis. Então foi aí que Fabiana virou pra ela e falou assim: então para de ficar comprando roupa, tipo, economiza, não sei o que lá, você parece um papagaio andando. O que chateou muito Vitória e fez ela pensar muito sobre como o marido dela foi mal com ela em ter deixado ela ficar andando sozinha, tendo que carregar nas costas baú, os filhos e a baleia, que é o cachorro, e o papagaio também, que teve que ser sacrificado. Ela não parava de pensar, e se a seca voltar? Ela ficava muito preocupada, mas sempre acreditava que dias melhores viriam. O capítulo 5 e o capítulo 6 se trata do filho mais novo e do filho mais velho, em que a situação do filho mais novo é que ele vê o pai cavalgar como se fosse um vaqueiro, uhul, uhul, enfim. E ele quer fazer igual para impressionar o irmão e a cachorrinha, que é a baleia. E quando ele vai fazer, ele acaba caindo. E o irmão zomba dele, tipo, poxa, otário. E a cachorrinha sem entender nada. E sobre o irmão mais velho é que ele questiona muitas palavras. E ele pergunta pro pai o que significa inferno. E o pai fica muito incomodado, nem responde direito, xinga o menino, enfim. A mãe dele diz basicamente, ela não sabe o que responder, então ele concluiu que o inferno era um lugar de coisas ruins, comparando com a situação que ele estava passando antes de ficar na fazenda. O capítulo 9 ele foca sobre a baleia, que foi... Caiu aqui o negócio. Que foi um dos capítulos mais tristes, eu acho. Porque ele detalha tudo o que acontece com a baleia de um jeito que pega no fundo do seu coração e você fica com vontade de chorar, sabe? Tipo, é muito triste. O que acontece é basicamente que a baleia, ela tá soltando pelo, fica doente, enfim. E até que Fabiano resolve sacrificar ela, ele achava que ele tava com raiva. Então ele resolveu sacrificar ela. Então, assim, a Vitória, ela leva o filho mais novo e o filho mais velho pra longe. Porque, aliás, a baleia era como se fosse um ser humano pra ele. Era da família, eles se importavam com ela. Os filhos tentaram impedir, mas não deu em nada. O primeiro tiro que Fabiano deu na cadela, na baleia, na cachorrinha, pegou na perna. Ela saiu se rastejando, sabe? É uma coisa muito triste de falar, então nem vou comentar. Só sei que a cadelinha morre.
O que mais sim a Vitória temia era que a seca voltasse, e era uma possibilidade muito possível. E com o tempo passando, Fabiano viu que as nuvens estavam sumindo, havia mais estrelas no céu e que a seca estava voltando. Então ele dá um basta e tenta sair daquela situação, tenta sair daquele lugar, porque ali ele viu que ali não tinha progresso nenhum. Ele aceitava aquela situação, porque foi a situação dos pais dele, dos avós, só que ele quer dar um basta, porque a seca estava voltando e ele precisava fazer alguma coisa para não continuar naquela situação. Então, no capítulo 10, se fala sobre a fuga. Eles fugiram, não fugiram, a seca chegou, né, e ele matou o último gado que tinha vivo para levar de viagem, e então foi embora na madrugada. Sim, a Vitória, ela sempre lembrava, e Fabiano também, da baleia. E assim, a Vitória, na meio da madrugada, lembrou e começou a chorar. E então ela decidiu conversar com o Fabiano, que foi uma situação que ele gostou e achou até boa para a relação deles. Eles começaram a falar dos filhos. Ele perguntou se não achava se era melhor irem para a cidade, pois ela não queria que os filhos tivessem o mesmo destino que o pai teve, que era ser vaqueiro. E pro pai, que era Fabiano, esse era o único destino que os filhos tinham. Só que Vitória queria um futuro melhor para os filhos dele, né? Não passar pelas situações que eles estavam passando. E o livro acaba aí, no capítulo 10, com a fuga deles, indo procurar novas terras, o que faz voltar tudo pro início. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que o livro é muito bom, pra você refletir principalmente. E é muito fácil de achar ele, esse livro aqui. Pelo menos o meu é esse. Tem em PDF, é muito fácil de comprar. É só você procurar o que você acha. Então, é isso. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Vidas Secas, que é de Graciliano Ramos. Que é não, né? Não é que é, por Graciliano. É escrito pelo Gracira. Que é escrito pelo... Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Vidas Secas, que é escrito por Graciliano... Falar um pouco... Ida. Vídeo. Isso aqui é caldinho?